Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Fábio Lacerda e você está na Rede Super de televisão e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer. Você que nos acompanha também pelo YouTube, você é muito bem-vindo. Nós queremos ouvir a sua voz, queremos saber o que você tem para falar. Manda uma mensagem para a gente aí no YouTube, manda uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, @RedeSuper, que vai estar aqui na tela. Já começa a seguir aí para você saber todas as informações da nossa programação, porque o nosso convidado especial é você. E hoje nós estamos com ela, que está bombando na internet, doutora Sarina Ocpint. Doutora, obrigado pela sua presença. Imagino o balé que você deve ter feito para organizar a sua agenda para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E para falar de um assunto que todo mundo quer ouvir, bem-estar. Né? Todo mundo quer viver melhor, todo mundo quer viver mais, mas não só viver mais, todo mundo quer viver bem, né? Exatamente. Depois da pandemia, a procura por uma vida mais saudável e melhor aumentou, doutora? Aumentou muito, mas o maior reflexo que a gente observou com a pandemia foi o aumento da ansiedade. A gente viu muitos pacientes assim, buscando processos em que a ansiedade era a causa ou a consequência de doenças. E isso, a pandemia foi muito marcante nesse quesito. Sim. O que a senhora chama hoje de vida saudável? O que é uma vida saudável? Existe um protocolo correto? Olha, vida saudável é só isso aqui, saúde isso aqui já não é um estilo de vida mais saudável. O que as pessoas teriam que dar? Qual seria o primeiro passo hoje? Hoje, as pessoas, elas querem mais do que simples bem-estar. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece, pastor, que saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual. Então, é um bem-estar. O que seria isso? Você se sentir bem. E isso não é só... Ser bem-estar não é só saúde. A saúde, ela tem a ver com performance. As pessoas não querem só se sentir bem, elas querem ter capacidade de fazer da melhor forma. Isto é, uma pessoa de 50 anos, ela não quer só andar, ela quer ter capacidade de pegar uma bicicleta e pedalar, ela quer ter uma capacidade de ir para uma cachoeira e subir a cachoeira, então ela quer ter performance. E isso não era assim antigamente. Então, as pessoas, como a expectativa de vida está muito maior, as pessoas estão exigindo que elas tenham mais qualidade por mais tempo. Sim. Com esse aumento da expectativa de vida, que isso aí já é notório, né? Refletiu até no INSS, até na aposentadoria, refletiu isso aí. Com esse aumento da expectativa de vida, que é muito bom, mudou, é verdade assim que mudou a idade biológica das pessoas? Nossa, totalmente. O que aconteceu? Antigamente, as pessoas, elas viviam mais ou menos o que o ser biológico estava previsto. Isto é, você vê que não houve um aumento de expectativa de vida do elefante, do leão, do macaco. É biológico. Mas o ser humano, a medicina avançou muito. Então, ela estendeu a expectativa de vida para além da fase reprodutiva. Por que eu estou falando isso? Porque nós viemos para nascer, crescer, reproduzir e morrer em termos biológicos. Só que hoje as pessoas estão vivendo muito mais depois de não servir mais para reproduzir. Só que depois que o corpo não serve para reproduzir, ele todo trabalha para que você morra. É simples assim, parece meio, né, frio, mas é exatamente assim. Só que, como hoje a gente vive muito sem reproduzir, a ciência teve que acompanhar essa expectativa e que as pessoas mantenham as performances, mesmo que o corpo esteja degenerando. Quais são essas performances? Física, mental, sexual, metabólica e defensiva. Então, as pessoas, elas querem, depois da fase reprodutiva, onde elas já deveriam envelhecer, elas querem manter as suas performances como se elas fossem jovens. E isso exige um grande esforço do ser biológico. Sim. Explica um pouco pra gente esses pontos que eu não vou te chamar de senhora. Por favor, pode me chamar. Não vou te chamar de senhora.
Eu devo ser bem mais velha que você, mas pode me chamar de você. Eu? Não, acho que não. Acho que não é bem mais velho que eu, não. Eu tenho 53 anos. Que isso, para. Tem nada. Você tem 38. Fala a verdade pra gente. Não. Fala que você tem 53 anos. 53 anos, já sou avó, minha filha é médica. Não, avó você não é. Eu sou avó e minha filha já é médica. Pode. Muito nova. Olha só. Explica esses pontos pra gente, doutora. Essas 5 performances? Essas 5 performances, assim, só para a gente entender um pouco. Tá. Né? Performance física. Sim. A capacidade de ir e vir sem auxílio. Então, sem precisar de uma muleta, sem precisar de uma pessoa te ajudando, ou de uma cadeira de roda. Ir e vir, autônomo. Performance sexual. A capacidade de ter prazer com o seu parceiro. Performance mental, a capacidade de pensar e lembrar, isto é, a capacidade cognitiva mesmo. Capacidade defensiva, a capacidade de se defender das doenças e dos processos. E a capacidade metabólica, a capacidade de manter-se produzindo músculo e não gordura, porque é isso que acontece quando você está envelhecendo. Você degenera a massa muscular e produz músculo. Eu costumo falar que a gente vai virando uma geleia. São essas 5. Olha, apesar de eu ser gordinho, viu, toda vez que eu vou fazer bioimpedância, o médico fala assim, você tem muito músculo. Você tem muito músculo. Porque eu faço academia. Isso sabe? é reflexo de saúde. Só que a academia ela não funciona para mim, entendeu? Mas eu faço mesmo assim. Eu faço Tá mesmo bom. assim. Não sei por quê. Tá bom. Outro dia eu fui lá reclamar, falei assim, ó, estou pagando o personal aqui e não tá adiantando, ele deve estar fazendo alguma coisa errada, mas eu não estava indo também. Entendi. Entendeu? Tá ótimo. Entendi. Eu achei que ele fazendo por mim... Eu acho que a gente devia pagar o personal para eles fazerem pra gente. Eu acho que ele É um fazendo absurdo, por mim, né? ia dar tudo certo. Seria o mínimo, não é? Nossa, isso é um absurdo, os personagens não fazerem nada pela gente. É verdade. Olha, nós, né, que eu né, tenho um sobrepeso e luto com isso há muito tempo, tem minha personal, Rebeca, que é maravilhosa, tem uma paciência comigo muito grande, sempre não deixa eu desistir e eu continuo. O meu médico, o Dr. Guilherme Klein, também cuida muito de mim e sempre tentando novas coisas para que a gente possa ter um estilo de vida mais saudável, né? Porque do mesmo jeito que mudou a biologia do corpo aí, em relação a aumentar a expectativa de vida do homem, que isso já está mais do que comprovado, aumentou também todas as coisas que dificultam a gente a acompanhar esse processo de vida saudável, né? Então, o ativismo hoje é muito grande, a gente trabalha muito, as coisas são longe, demora muito para chegar. A gente pode achar que é bobagem, mas às vezes sua academia não tem vaga, às vezes você demora muito para chegar nela porque o horário que você sai do seu trabalho é longe. Eu não estou aqui colocando desculpas para as coisas, eu sei que, né, quem quer faz. Por isso que eu falo assim, qual que é a melhor academia de Belo Horizonte, né? É a mais perto da sua casa. Exatamente. Essa é a melhor, né? Porque você não pode criar uma coisa que depois você não vai sustentar, né? Naquela empolgação. Eles falam, vou matricular tal, já pagar um ano. Eu sempre costumo brincar com os meus amigos, falar assim, quando o cara começar a academia, que ele vai no shopping, aí ele compra um monte de roupa de academia nova, garrafinha, toalhinha, é porque ele vai parar. É porque dali um mês ele já enjoou, é só empolgação. O cara que está afim, ele começa, ele vai de qualquer jeito, depois ele vai incorporando as coisas necessárias, né? Mas o que a gente pode fazer nesse processo, doutora? O primeiro passo, quem está te assistindo, porque às vezes as pessoas acham que o problema de vida não saudável é só de quem tem um pouco ou mais sobrepeso, né? E a gente, quando vai para o consultório, quando a gente vai se consultar, a gente vê lá na sala de espera que isso não é verdade. Tem muita gente com problema de saúde e ela não tem sobrepeso nenhum. Ela é até magra. Exatamente. Né? Então, o que é o primeiro passo que um cidadão, uma pessoa comum, que hoje está sofrendo com um problema de ansiedade, por exemplo, igual você citou, que o pós-pandemia, a gente viu isso aí
as pessoas descobriram a ansiedade, né? O que é o primeiro passo que uma pessoa deveria fazer para melhorar de vida, para se livrar disso? Vamos lá. O que está adoecendo as pessoas? Nos últimos 200, 300 anos, está todo mundo pesquisando o que adoece as pessoas, o que causa o câncer das pessoas, o que causa uma doença autoimune, né, que vem de uma hora para outra e de forma, às vezes, avassaladora. O que faz com que as pessoas abaixem suas capacidades imunológicas e que a disfunção celular de uma doença ataque. A primeira coisa que se tem que pensar é o estresse. O estresse não é algo psicológico. Todo mundo pensa, porque eu fiquei nervoso, porque eu fiquei chateado. Não. O estresse é uma fake news. É você mandar uma informação equivocada para o seu cérebro e ele responde achando que está acontecendo algo. Vou explicar para você. Nós fomos feitos para nos defendermos de situações de urgência, isto é, se pega fogo, ou se chega uma enchente, ou se você é abordado por um ladrão e vai colocar uma arma na sua cabeça, ou se você sofre um acidente de carro. Então, se você tem um processo aí onde você tem um risco à vida, o seu corpo se transforma inteirinho para que você consiga sobreviver. Isso é o real estresse. Então, sua pupila dilata, sua força aumenta em até 20 vezes. Então, é capaz de você estar lá cheio das ferragens, acabou de acontecer um acidente, e você e os bombeiros tentando levantar as ferragens em três homens tentando, e você sozinha é capaz de levantar. E isso é visto, né, sempre quando uma pessoa está numa situação de estresse. Então, esse, pastor, é o estresse real. Tá? Foi para isso que foi criado todo esse processo que o Senhor nos colocou para nos defender. E é por isso que Ele é soberano, que Ele é para a sua sobrevivência. Então, quando o seu corpo está se transformando ali para você se defender dessa urgência, vai parar o sistema endócrino, vai parar o sistema gastrointestinal, vai parar o sistema imunológico, tudo vai ficar ali meio que parado, porque ali a atenção toda do seu corpo tem que se dar para que você tenha força. E naquele momento, você não pode pensar, porque se você pensar, você não faz. Você tem que enfrentar aquela situação de risco. Sim. Então, o seu cérebro é bloqueado e tem uns hormônios e uns neurotransmissores que mudam lá dentro. E tudo isso é desencadeado por um hormônio chamado cortisol, que a gente chama hormônio soberano. Então, quando a gente... É uma descarga adrenérgica, mas logo depois vem o cortisol, e o cortisol é que faz isso. Só que durante o seu dia a dia, um empregado não vem... Você conta para o seu corpo, situação de urgência. Aí ele faz todo aquele processo como se você estivesse passando por um processo de risco à vida. Ou você tem uma dívida. Ai, meu Deus, tem uma dívida. Risco à vida. A mesma coisa. Ou às vezes você discute com sua mulher. Risco à vida. Então, o corpo, a gente está brincando com o corpo da gente. Não era para isso. Né? Situações do cotidiano não eram para ser tratadas como situações de risco à vida, mas nós fazemos isso. Então, mas isso não é involuntário, doutor? É involuntário. Isso, na verdade, é falta de treino. Sim. Tá? Desde pequeno, você é criado... Olha que coisa louca. Desde pequeno, você é criado como se você tivesse responsabilidade sobre os seus resultados. Só que Deus não deu pra gente o resultado. Ele deu pra gente o livre-arbítrio das nossas ações. O resultado é dele. Mas não é assim que você é criado. Você é criado como se você fizer... Olha, se você estudar muito, você vai ficar rico. Se você for obediente, Papai Noel vai trazer presente. Se você for bonzinho com seu colega e falar, por favor, desculpe, obrigado, ele vai te tratar bem. E você fala, desculpa, obrigado, por favor, e ele te dá um chute na canela. Papai Noel nem existe. Você estuda e o outro coleguinha que é youtuber fica rico e você tá lá batalhando para poder pelo menos pagar as contas. As coisas que nos são colocadas, elas não são reais. Nós não somos responsáveis pelos nossos resultados. Nós somos muito responsáveis pelas nossas ações. E aí, você deixa o resultado na criação das pessoas como se as pessoas tivessem
Essa é a responsabilidade. Então, o que é esse estresse, essa ansiedade? É você ter a esperança de que você controla o resultado. E o que acontece com essas pessoas? Ela sofre antes, porque ela sabe que o resultado não é dela, é dele. Ela sofre durante, porque ela está ali sofrendo para controlar um resultado que não é dela. E ela sofre depois porque ela fica frustrada, porque o que acontece não é da vontade dela e nem no tempo dela. É no tempo e na vontade do Senhor. Então, olha o que acontece. Ela é uma eterna ansiosa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retreinar as pessoas. Olha, você tem muita responsabilidade sobre o que você faz. Então, você tem que dar o seu melhor. O tempo todo, o melhor do melhor. E se hoje você errar, amanhã você tem que corrigir e dar o seu melhor. Mas o resultado não é da sua conta, não é da sua alçada. Então, eu dou muito exemplo da pandemia. Eu pego a melhor diretora de eventos e vou lá e contrato, e ela faz tudo. E ela ainda faz um checklist, um plano B, um plano C, o que ela quiser. E aí não vai ter jeito do meu evento dar errado. E vem a pandemia. E nem tem evento. A gente tem controle sobre nada. A gente só tem controle sobre uma coisa em 1 trilhão de coisas que acontecem. Qual foi essa coisa que nós fomos presenteados? O nosso livre-arbítrio, só. A única coisa que eu tenho controle. Então, as pessoas, elas estão sofrendo. Então, no caso lá, meu empregado não veio. Ok, gente, vamos resolver. Adianta eu ficar aqui pensando, me preocupando. Outra coisa muito legal, que é muito interessante. Pode pregar mais que eu estou recebendo. O sofrimento... Eu não estou pregando. Isso tudo é estudo, tá? Eu sou proibida de ser... Eu sou evangélica, né? Mas eu sou proibida de pregar num consultório quando eu estou dando uma palestra, né? Sim. Mas eu falo que não tem jeito não, que eu vou converter as pessoas assim mesmo. Mas estou brincando. Então, não estou pregando. Isso aí é sociologia pura. Não, estou brincando com você, porque assim, porque você está falando coisas que diz respeito ao nosso dia a dia e que não é fácil de fazer, essas tomadas de decisões, de você pensar assim, cara, não está mais no meu alcance. Né? Eu costumo falar muito isso no púlpito, assim, falar, olha, uma frase que não é minha, mas muito conhecida, problema que não tem solução está resolvido. Qual que é a solução desse problema aqui? É que não tem solução, é isso aí. Não tem o que fazer, tem coisa que não tem o que fazer. Né? Então eu costumo dizer assim que muitas vezes você vai orar para Deus mudar uma coisa que não tem como mudar, mas Deus ele vai às vezes mudar você em relação àquilo ali. E prego sobre isso. Mas tudo isso que você está falando são verdades do nosso dia a dia, mas que realmente é muito difícil na hora da prática. Né? Na hora da prática é igual quando você vai nesses eventos assim de coach, que eu não sou contra não, sou a favor. É muito bom ter boas mensagens e boas palavras, obviamente fugindo dos lobos, né? Vamos falar assim de pessoas bem intencionadas. Pô, você sai dali com novas informações, a sua mentalidade mudou e tal, mas aí a hora que você se depara com um problema, a história não era bem do jeito que foi na palestra. Né? Então, realmente, eu concordo que nós precisamos de uma reprogramação. Né? Você me faz lembrar de um versículo que está em Romanos 12:2, que diz assim, não vos conformeis com este século, ou em algumas outras traduções, não vos amoldeis a este século, mas renovai a vossa mente. Né? Então, a gente renovar o nosso pensamento em relação a tudo isso, porque eu estou dizendo isso, estou dizendo de mim. Né? Eu estou na função de pastor, trabalho num escritório que gera um estresse muito grande, que você foi citar exemplo de eventos aí, é exatamente a minha área. Eu trabalho com eventos evangélicos, todo tipo de evento, e gera um estresse muito grande, é muito tenso um evento. E sou pastor também, estou na posição de pastor na Igreja Batista da Lagoinha, que também é um estresse muito grande. Quando a gente está falando de estresse, a gente não está falando mal da profissão, a gente está falando das coisas que são geradas você dentro daquela função ali. Né?
Então a gente tenta se policiar, aquele esquema de não levar problema para casa, né? De ter o seu tempo, falar assim, olha, agora eu preciso descansar, eu preciso parar de pensar nisso, mas às vezes é difícil. Difícil. Na verdade, assim, é difícil, mas existe uma solução. Existe um treino que se faz dentro da terapia neurocomportamental, que você vai reprogramando a forma de agir, não a de pensar. Porque é o seguinte, o cérebro ele é neuroplástico, ele se amolda ao que você é. Então, quando você fica preocupado em mudar o pensamento, é mais difícil. Mas quando você muda as atitudes, aos poucos o pensamento vai se amoldando às mudanças de atitude, entendeu? Sim. Então, existe tratamento para isso. Hoje, a gente tem conseguido tirar pessoas desse estresse, de entender que as pessoas têm seus limites. E todo o processo é mostrar exatamente isso. Você tem limites. Primeiro, você não controla. Isso aí, eu falo que, com meus pacientes, é o seguinte, você vai fazer um tratamento, eu vou tirar suas esperanças. Como assim? Eu vou tirar a sua esperança do controle. Essa eu sou obrigada a tirar, porque você tem uma esperança de que você controla e você não controla nada. Nada. A gente não controla nada. A gente não controla os filhos da gente, a gente não controla os pais da gente, a gente não controla nada. A gente só faz o nosso dever. E o resto não é nosso. E a gente tem que começar a entender. A segunda coisa que é muito importante é o perfeccionismo. Tá todo mundo aí querendo ser Jesus, porque o único que eu conheci da história da humanidade que foi perfeito foi ele. Mas tá todo mundo aí querendo ser perfeito. Eu tenho um defeito muito grande, sou perfeccionista. Como assim? Você é louco? Porque você já viu, você é muito novo, mas antigamente... Não sou novo não, doutor. Quantos anos você tem? Não é nada. Eu tenho 43 anos já. Tá, mas tinha uns desenhos assim, Tom e Jerry, que era quando eu queria mostrar um doido, mostrava a pessoa imitando o Napoleão Bonaparte. Quando você quer ser alguém que você não é, você tem que ser internado, né? Sim. Então, eu falo assim, gente, eu sempre, quando eu sento no consultório com o paciente, eu falo assim, primeira coisa... Se é Jesus que voltou, porque vai que é, né? Porque a gente não sabe, a gente pode ser surpreendido. Não sou. Tá, então já ótimo, porque eu sei que eu tenho que lidar com um humano aqui, Sim. normal. E segundo, você veio de outro planeta? Não. Então, meu filho, esse aí eu sei lidar. Sim. Então, e aqui, as pessoas querem ser perfeitas. Tem jeito de alguém ser perfeito? Existe essa possibilidade? Lógico que não. Tá dentro do ser humano essa imperfeição, faz parte de nós. Então, na hora que você quer ser algo que você nunca vai ser, você gera uma frustração constante. Mas a não ser para as mães, né? Para as mães, os filhos são... A gente tem que mudar, né? Essas mães também. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu tô em casa, eu chego relaxado, tá? Eu entro, eu relaxo, tenho 2 filhos, um casal de filhos, uma esposa maravilhosa. E chego, relaxo, fico ali com eles e tal... Quando o meu cérebro percebe que eu vou dormir, que eu tenho toda uma preparação para dormir, quando ele percebe que eu vou dormir, ele vai criando pautas de reuniões na minha cabeça e de processos que eu tenho que fazer, o que eu disse aquilo, o que é melhor isso aqui e tal. Mas é uma coisa louca, uma coisa que dá para fazer um filme nos 15 primeiros minutos que eu deito na cama. Então, e a cabeça da gente vai a mil e aí a gente já perde o sono e tal. E não só de preocupação, mas de coisa boa também. Por que você não faz isso aqui? Por que você não faz um evento assim? Por que você não faz um negócio na igreja assim e chama fulano e aí você faz isso e tal? Mas é só naquele momento, tá? Então, eu queria te pedir uma dica para como se livrar disso. Tá. Lembra que eu falei que é muito melhor você fazer as atitudes do que mudar o cérebro? Sim. Porque, olha para você ver. Se você não quiser levantar a mão direita, eu não quero de jeito nenhum, meu ombro está doendo e minha mão está inchada, eu não quero levantar a mão direita. Mas se você virar para mim e falar assim, ô doutora Sarina, levanta a mão direita para mim, por favor. Aí eu vou falar assim, olha pastor, eu vou levantar só porque o senhor está me pedindo, mas eu não quero. Eu dou conta de levantar a mão direita sem querer? Dou. Então eu dou conta de ter atitudes que mesmo que eu não queira, são boas para mim. Então, o processo de cuidar da saúde, ele parte disso. Comece a fazer mesmo que você não queira, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a fazer as coisas que a gente não quer, a gente começa a cuidar da gente. E cuidar
ele gera amor. Amor não é um sentimento, não é um pensamento. Amor é um ato. Ato de quê? De cuidado. Então, você vê aqueles casamentos arranjados em algumas culturas, as pessoas elas têm a resiliência, né, de aceitar aquilo pela cultura e ela, vou casar com esse moço aí, então tá bom, ok. O homem vira, vou casar com essa mulher, então ok, então eu vou aceitá-la como minha esposa, eu vou aceitá-la como meu marido. Então, o que ela faz? Ela passa a cuidar dele. E esses casamentos, eles têm uma grande possibilidade de dar certo. Diz que dão certo em mais de 70% dos casos. Mais do que os nossos, que são livres. Então, quando você compra um cachorro, você não cria amor por ele. O que é aquilo? É o cuidado. Então, quando você começa a cuidar de si, você, aos poucos, você vai começando a melhorar a questão da mente também. Você vai aumentando o seu cuidado sobre você, vai aumentando sua autoestima, vai aumentando seu controle. É nessa ordem, não o contrário. Não é pensamento positivo que gera resultado positivo. O que gera resultado positivo é atitude positiva. Só que a atitude positiva também gera pensamento positivo. Então, ela é sempre boa. Então, vamos lá. Você falou de sono. O que eu preciso fazer? Eu preciso contar para o meu cérebro... Primeiro eu vou te falar a parte física, depois eu vou te falar a parte mental. Eu preciso contar para o meu cérebro que nós estamos dormindo. Se eu tiver com essas luzes todas, o meu cérebro vai achar que está de dia ou está de noite? É de dia. De dia. Então, se eu estou fora desse todo universo de casas, de construções, se eu estou numa floresta e o sol está se pondo, eu vejo a luz diminuindo, ficando alaranjada, depois, né, você vai lá ver o pôr do sol e depois vai ficando de noite, o meu cérebro fica sabendo que é para eu dormir. Mas como eu vivo no meio de tudo iluminado, o meu cérebro não sabe. Então, um bom truque é 1 hora antes de você dormir, você colocar um óculos alaranjado. Eu uso esse truque com meus pacientes há mais de 10 anos. E tem gente que fica viciado no óculos, leva o óculos para baixo e para cima. Porque ele conta pela luz do olho, avisa a glândula pineal, olha, está escurecendo. Me fala uma coisa, é um óculos, qualquer óculos com lente laranjada ou é algum específico, não, aqueles de dirigir? Você vai escrever no Google assim, óculos alaranjado para dormir. Aí você vai ter 1 milhão de modelos. Ele tem que ser alaranjado, não pode ser amarelo, porque é mais ou menos a cor do pôr do sol mesmo. Ele filtra os raios azuis, é o raio claro que conta para você que está de dia. Essa é a primeira coisa. Então, a busca é por óculos alaranjado para dormir. Alaranjado para dormir. Isso, vai ter de tudo quanto é preço ali, tá? Tá. Segunda coisa, então eu já estou contando. Segunda coisa, né? Eu preciso realmente ter um ritual contando para o meu corpo que vai dormir. Então, não ficar... Porque assim, a gente fica de pendurado no celular, ou se a gente vai assistir um programa, às vezes a gente assiste um programa cheio de coisas. Então, a gente tem que desacelerar. Quando você está falando, assiste um programa cheio de coisas, assim, um programa com muita ação. Ação, coisa. Né? Ou morte, assassinato. O cara assiste Tropa de Elite antes Tropa de Elite, ou vai assistir um jornal e só tem notícia ruim, né? Ou você... As redes sociais, elas têm que ser vistas com muita cautela. Por quê? Porque ali, ela é uma fantasia da vida. Então, existem muitos estudos, mas muitos mesmo, relacionando a rede social com a ansiedade. Por quê? Porque o cérebro, ele é burro. Então, se você vê uma picanha, eu amo picanha. Então, se eu ver uma picanha aqui, tiver uma foto de uma picanha, eu vou salivar. Meu estômago vai fazer... Quer dizer, meu cérebro vai achar que é para eu comer essa picanha. Pode ser uma foto. O cérebro ele não vai diferenciar. Então, deu uma mensagem, ele vai ouvir. Então, você dá uma mensagem, gente feliz, gente feliz, gente feliz, gente feliz. Gente, eu tô aqui cheio de problema. Ó minha amiga, ó minha conhecida, olha aquela que eu conheci. Todo mundo tá feliz. Todos os casamentos são perfeitos, todas as viagens são maravilhosas. E aquilo ali gera uma ansiedade muito grande na pessoa. Então, a rede social ela tem que ser vista com muita cautela. Então, se você vai buscar ali para poder... fazer uma oração, né? Tem gente que está ali fazendo um devocional, ou não, para poder aprender um pouco. Eu vou lá alguns médicos que eu respeito para aprender alguma coisa, ok. Mas se você fica ali passeando na rede social, isso vai gerar ansiedade em você, tá? Então, a gente pede para a pessoa filtrar o que vai fazer antes de dormir. E isso aí é uma coisa, tá? Mas eu vou... Tá, Sarina, eu pus o óculos, eu fiz um ritual, tomei meu banho. O banho não pode ser quente e nem gelado.
Ele tem que ser morno, porque a temperatura do corpo para dormir, ela é um pouquinho mais para fria. Se você toma um banho fervendo, você vai para a cama já despreparado para o melhor jeito de sono, tá? Quarto totalmente sem nenhuma luz, tá? Nem a luzinha do ar-condicionado, nem da televisão, nada, porque isso atrapalha o sono. Eu até queria fazer uma colocação aqui, se a senhora me permite, de interromper o seu raciocínio. Eu tenho muita vontade de perguntar para os fabricantes de carregador de celular por que eles fazem um carregador com uma luz azul que ilumina até na lua. Exatamente. Qual que é o motivo de ter uma luz azul no carregador do celular? É só alguns, não são todos. Mas assim, eu queria saber o motivo. Será que é para achar o celular à noite, onde que tá, para ninguém tropeçar na tomada? Deve ser. É uma loucura. Meu quarto é blackout total, assim. E eu comprei um carregador outro dia, que o meu tinha sumido. E, gente, eu passei uma semana, assim, sofrendo. Pode jogar uma toalha ali em cima. Não, mas outro dia eu joguei uma almofada em cima do carregador, o carregador quebrou. Pois é, diz que pega fogo. Eu tive que troquei mesmo. Tá lá abandonado, tem que usar de dia, né? Eu tentei desligar ela, não tem jeito. E aí a senhora tá falando disso aí, né? Não tem uma luz. Assim, carregador tem luz, se a pessoa usa um aparelho para dormir, tem luz. Aí o negócio da net tem luz, é muita coisa com luz hoje dentro de um quarto, né? Uma das dicas que eu dou é usar a máscara, né? Sim. A máscara negra para poder, bem macinha, às vezes de cetim, para poder atrapalhar. Porque também tem a questão dos casais, né? Meu marido fica assistindo televisão, meu marido ronca. Aí eu sempre sou uma promotora da família, né? Então, eu quero que as pessoas... Assim, então seu marido ronca? Então, eu ensino, existe uma espuma especial, eu ensino como que usa, e a pessoa vai dormir com a espuminha no ouvido. Então, se tem um cachorro que late também, então, sempre tem jeito. Então, é sem ruído, sem luz, tá? E mesmo assim, doutora Sarina, eu fui dormir e tive um tanto de ideia. Então, eu criei um negócio que se chama Planner Out Bed, porque tinha que ter uns nomes assim, bem metidos para ficar legal, né? Aí tá. O que acontece? Muitas vezes... O que é a tradução livre disso? Planejamento fora da cama. Certo. Quando você vai aprender isso com as pessoas, e às vezes eu ia estudar sobre isso, porque meus pacientes falavam muito sobre isso que você falou agora. Eu tenho ideias, eu tenho planos. O que as pessoas falam? Pega um caderninho e anota. E aí, o que acontece? Ao invés de você pensar, você está anotando na cama. Adiantou? Nada, você não está dormindo do mesmo jeito. Antes você estava pensando, do outro você está anotando, então não resolve. O planejamento, ele tem que ser feito fora da cama. E o cérebro, ele é educável. Você precisa aprender, tanto que eu falei lá, tem jeito da gente não se estressar? Tem. É treino. Tudo é treino, tá? Então, tem jeito de você não pensar. Só que o cérebro, você educa igual você educa o cachorrinho. O cachorrinho faz xixi no lugar errado, você vai e joga uma água gelada ali e ele, não, isso aqui não é bom pra mim, não. Eu vou ter que fazer xixi ali. Na onde ela faz xixi ali, ele ganha um biscoitinho. Cérebro é assim. Ele tem que se sentir bem quando acontece, quando ele tá fazendo certo e se sentir mal quando ele tá fazendo errado. Então, o que a gente faz? Você começou a pensar, nossa, vamos fazer um evento na quarta-feira. Podia ser assim... Peraí, você pega o papel, ao invés de você planejar, você vai escrever. Que horas que eu tenho? Amanhã, meio-dia eu tô livre. Amanhã, meio-dia, planejar o evento de quarta-feira. Você vai anotar o planejamento. Então, você não vai planejar no caderninho, entendeu? Então, o caderninho é de planejar o planejamento. E aí você fica frustrado, porque você não conseguiu progredir naquela ideia. E aí o cérebro fica chateado. Então, isso vai fazendo com que ele pare. Ai, meu Deus, aniversário da minha filha. Tem que comprar isso? Não, peraí. Que horas que eu vou pensar sobre o aniversário da minha... Amanhã não dá. Tá. Depois da manhã, às 2h, eu vou pensar sobre o aniversário da minha filha semana que vem. Ok. Depois da manhã, às 2h, eu vou planejar o aniversário da minha filha. Mas eu não vou planejar aqui. E isso é um treino, sabe? Isso é um treino. Você começa... Porque você não perde a ideia, mas você também não gasta seu tempo ali planejando a ideia. Você acredita que com 4, 5 noites que você faz isso, você para? Olha só, eu acredito. 4, 5, por quê? Porque é muito chato fazer isso. Tudo que a gente passa para um paciente que é muito chato, rapidinho ele para. Ele pula de fazer isso, entendeu? Sim. Então, o paciente tem que fazer exatamente como eu estou falando.
Tem os pacientes que falam assim, doutora Sarina, foi uma vez só, na segunda eu já não quis mais pegar aquele caderninho não, que é chato demais. Ótimo. Entendeu? E se voltar a fazer, pega o caderninho de novo. Mas não pode ter resultado. Por que que você continua? Porque você tem resultado. Porque você tem resultados bons ali. Está saindo frutos. Então, para o seu cérebro é prazeroso. Você planejou todo um evento. E o evento foi muito bem reconhecido. Você vai parar? Não. Nunca. Então, não pode ser bom. Porque, pastor, uma das coisas mais prejudiciais para a saúde é não dormir. Ela é prejudicial para o corpo, ela é um veneno para o seu cérebro. Nós precisamos de 7 horas de sono ininterruptas para que eu possa renovar as minhas células e também para que eu possa fazer uma faxina nos dejetos bioquímicos de tudo que eu pensei de dia. E isso só acontece se eu tiver 7 horas ininterruptas de sono. Não adianta, eu acordei rapidinho, fiz xixi, voltei de olho fechado. Não adianta. Tem que ser ininterrupta. Sim, perfeito. Tá? E por último, eu vou te dar um presente para você e todos os nossos ouvintes. Ah, ótimo. A minha receita de chá de alface. Ah, perfeito. Inclusive, tá na tela já o seu Instagram. Doutora, né? DRA.Sarina. Sarina. Ó, você vai pegar uma folha de alface grande e você vai rasgar ela dentro de um caneco, tipo uma xícara grande. Sim. Joga uma água fervendo e tampa. Aí você vai fazer aquele ritual para dormir, escovar os dentes, nananã, ok? Tudo você tem que fazer, né? Orar com as crianças, o que você vai fazer? Todo uma programação. Aí na hora que você deitar, a última coisa que você vai fazer é tomar aquele chá. O chá de alface, ele tem substâncias que são extremamente... Não é como se fosse um placebo, não. Não, é uma realidade mesmo. É uma realidade. Nossa, Coisa eu já consegui química. tirar... Meus pacientes, eu não gosto que nenhum paciente meu use indutor de sono artificial. Eu falo com eles que eu não vou dormir enquanto eles não estiverem dormindo. Eu não sossego, né? As pessoas que já me seguem, as pessoas que já são meus pacientes já sabem disso. Eu não sossego enquanto meu paciente não dorme. Então, o chá de alface é bem de boa para fazer. Dá para também, às vezes, um filho que tem um sono um pouquinho mais agitado. E, às vezes, você põe um pouquinho de açúcar quando é pro filho, né? E aí acalma, assim, um pouco mesmo. Você tem que ser na hora de dormir. Ele tem até umas ações hipnóticas. O chá de alface é muito bom. Olha só. Depois você vai me contar como é que tá seu sono, mas tem que fazer o planner out bed, tá? Então tá. Ó, gente, já tô aqui para comprar óculos laranja para dormir. Eu não represento óculos laranja. Bloquinho de anotação, a caneta. E um pé de alface. E uma folha de alface. Tá fácil de resolver o problema, doutora. Agora aí pode jogar fora o Zolpidem. O dia tem que ser mais leve, né? Mais resiliente, né? A gente tem que aceitar as coisas como elas são. Olha só. Doutor, agora deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas, né, com as suas atividades, nem todo mundo consegue treinar na academia pela manhã. Né? As pessoas, muita gente consegue treinar só depois do trabalho, às 6 horas ali, entre 6 e 7 horas, e outros ainda mais tarde ainda. Atrapalha o sono, a pessoa treinar, por exemplo, 9 horas da noite, ela faz musculação. Você acha que é saudável isso? O que é melhor? Ela não fazer e ir dormir, ter um sono mais tranquilo, ou ela fazer e sair pilhado e dormir 3 horas da manhã? Bem, eu vou te responder a primeira pergunta, a segunda é uma sinuca de bico, né? Mas tá bom. Primeira pergunta que você está fazendo. Depende de quantos anos você tem. Nós somos seres circadianos. Quando eu comecei, eu formei em 1994, eu vou fazer 30 anos de formada. Quando eu formei, eu fui convidada por uma grande empresa para eu cuidar de 400 executivos. Então, eu comecei trabalhando estresse. Desde 1997, 98, eu já trabalhava estresse. Então, eu entendi que as pessoas precisavam dormir. E nessa empresa que eu trabalhava, ela tinha ciclos, tinha pessoas que trabalhavam à noite. Então, eles me pagaram para fazer curso com a doutora Frida Fischer, uma das pessoas que mais entende de sono do planeta, nessa época. E eu fui lá, estudei e descobri, não tem jeito. Se você não dorme, sua saúde vai ficar prejudicada, tá? E a gente precisa de bombeiros, a gente precisa de policiais, a gente precisa de médicos que estão de plantão. Não adianta, mas isso é real. Não dormir é prejudicial, muito,
muito prejudicial. Então, quando você é jovem, o seu corpo se adapta. Então, a gente tem um ciclo, por exemplo, do cortisol que eu te falei. A gente acorda com o cortisol bem alto e dorme com ele bem baixo. E a gente, se não é estressado, a gente não tem muitos picos durante o dia. Mas se a gente tem muitos picos. Quanto mais pico a gente tem perto da hora do sono, por isso que é importante a gente desacelerar à noite, mais a gente tem dificuldade de estar relaxado para dormir. Porque a gente precisa de um cortisol baixíssimo na hora de dormir. Então, quando um menino de 17 anos malha às 8 horas da noite, isso não vai fazer nada para ele, porque ele é muito jovem. Então, o ciclo dele se adapta. Mas quando uma pessoa de 43 anos, né, malha às 9 horas, 8 horas da noite, ele vai ter impacto sobre o sono. Porque o corpo, ele conta para você que você está envelhecendo por meio do sono. Eu costumo dizer que o termômetro do envelhecimento é o sono. Quando o seu sono começa a ficar um pouco mais superficial, ou você começa a dormir um pouco menos, pode saber que você está envelhecendo. Então, a gente precisa artificialmente fazer com que as pessoas durmam como jovens, para que a gente mantenha as funções dessa pessoa jovens. Então, é importante que a pessoa, depois dos 35, 40 anos, vai depender da sua adaptação. Ela precisa treinar no máximo até 4 horas da tarde. No máximo até 4 horas. Senão ela vai fazer pico de cortisol. Eu trabalho muito cortisol, eu faço curva de cortisol em quase todos os meus pacientes. E faz um pico de cortisol à noite, a pessoa não consegue. Mesmo se ela dorme, ela não consegue relaxar. Ela vai ter um sono não reparador. Mas a gente vê também, falar em sono, né, que hoje eu acho que é um dos males deste século. Dormir mal, não dormir. Eu acho pela própria mídia, que pregou muito assim, olha, você não pode parar, você tem que produzir, enquanto eles tiram férias, você trabalha. E muitas pessoas deram depoimentos também, assim, eu dormia 3 horas por dia e hoje eu sou bilionário e tal. E essas coisas mexeram com o consciente coletivo. Verdade. Então, muitas pessoas colocaram na cabeça assim, e virou uma crença até limitante de que assim, olha, dormir é eu perder tempo na vida. Né? Eu tenho que trabalhar o máximo que eu puder e acordar o mais cedo que eu puder. E hoje nós temos essa pandemia do sono aí. E a gente vê que isso atinge as crianças também. Sim. Né? As crianças com dificuldade para dormir e dormindo pouco. E no caso das crianças, você acha que o melhor caminho é a rotina das mães com os filhos, assim, aquele negócio de que tinha antigamente, que lá em casa tem assim, minha esposa é assim, olha, o horário deles dormirem é tipo sagrado, tem que ser daquele horário, Parabéns. Tem que ser daquele jeito. Parabéns. Você acha que para as crianças é isso que funciona? Hoje existem vários livros sobre sono infantil, né? Eu não atendo crianças, mas eu estudo sono infantil para ensinar para os meus pacientes, porque se eu não vou sossegar enquanto eles não dormirem, eu vou ter que entender de sono infantil, porque se eles não forem estudar, eu tenho que estudar para eles e dar mastigado. Sim. Então, são técnicas de autorresponsabilidade das crianças. Então, a criança tem que entender que o pai e a mãe estão ali do lado, que eles estão seguros, porque, às vezes, a maior parte das vezes, é insegurança dos pais. Então, os meninos fazem... E o pai acorda, ai, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Então, a ansiedade, ela não é das crianças. Inclusive, pastor, é importante falar isso. Ansiedade é treino errado. Ansiedade não nasce com a gente. A ansiedade é mau treino dentro da curva da normalidade, né? Para pessoas que não têm doenças psiquiátricas. Então, crianças ansiosas, elas são ansiosas porque aprenderam com os pais, ou com a babá, ou com os professores, mas elas aprenderam. A gente só nasce com 2 medos, você sabia? Medo da altura e medo do barulho. Todos os outros medos são ensinados. Olha só. Então, a gente precisa reaprender. Se foi aprendido, por que não reaprender? Então, a gente precisa reaprender a ser mais resiliente, menos perfeccionista, menos não, 0 perfeccionista, porque isso não existe, né? Aprender a entender que nós temos muita responsabilidade, sim, mas é sobre os nossos atos. E que nós temos muita responsabilidade, sim, de fazer o melhor o tempo todo, porque a gente não veio aqui para fazer médio. Né? Viemos para prosperar e a gente tem que fazer o nosso melhor, só que a gente tem que cuidar da gente
Nós temos que nos cuidar primeiro, porque senão a gente não tem parâmetro para cuidar do próximo. Não é assim? Ok. Amai ao próximo como a ti mesmo. Qual que é o ensinamento aí? Olha, para você amar o outro, você tem que ter um parâmetro. O parâmetro é como você se ama. Não é assim? Sim. Se eu me amo mal, como que eu vou amar o próximo de uma forma legal? Péssima. Sem dúvida. Então, não tem jeito. A autoestima, ela é a base até da prosperidade para o próximo. Porque senão você não consegue ajudar o outro. Correto. Entendeu? Então, a criança, ela tem que ser criada com autoestima. Doutora Sarina, como que eu crio meu filho com autoestima? Sendo exemplo. Você mostra para o seu filho que você é prioridade para si? Ou você mostra para o seu filho que ele é prioridade? Porque se você mostra que ele é prioridade, você está mostrando que a prioridade é o outro que você ama. Então, ele vai pensar assim, poxa, quando ele tiver uns 12, 14 anos, nossa, estou apaixonado pela Ritinha, eu amo a Ritinha, então vou fazer tudo que ela quer. A mesma coisa o contrário. A menina vai fazer tudo que o menino... Ou o grupo de colegas. Eu amo meus colegas, então vou fazer tudo que eles querem. Porque se meu pai me ama e ele faz tudo que eu quero, eu sou a prioridade, então na hora que eu amar alguém, eu também vou fazer o que eles quiserem. E não é assim. Então o pai tem a prioridade, sou eu te amo. Mas para eu estar inteiro, para poder fazer tudo para você, eu preciso me amar primeiro. Fantástico, fantástico isso, doutora. Olha... Nós tínhamos que ter 3 programas, 4 aqui, para a gente falar de mais assuntos. Uma pena que o papo é muito bom e aí o tempo fica muito curto. Mas olha, eu quero encerrar deixando o seu Instagram na tela. Primeiro te agradecendo você ter vindo aqui no programa, ter nos ajudado tanto aí. Seu Instagram está na tela para as pessoas que querem te seguir, saber mais sobre as suas dicas. No canal do YouTube, eu fiz uma série de vídeos, porque eu sei que muita gente quer tratar comigo e eu não tenho tempo para isso, assim, minha agenda é muito cheia e eu sei que às vezes muita gente está fora do país, apesar de eu atender online, não é fácil. Então, eu já tenho muitas pessoas que conseguem ter meu auxílio médico, mesmo sem tratar comigo. Sim. Então, lá no canal do YouTube também é DRA.Sarina. Pelo Instagram, coisa. Na sua bio lá, ele entra também no canal. Também tem, é o mesmo nome, então, DRA.Sarina. Aí, olha, tá aí, então você entra no Instagram, entra no canal do YouTube da doutora Sarina para você ter mais informações, aprender mais e viver melhor. Viu? Muito obrigada. Obrigado você, essa simpatia de pessoa. E vamos marcar de novo. Nós temos mais assuntos para falar com a doutora Sarina aqui. Vamos falar do que você quiser. Viu? Muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela Rede Super de Televisão, no nosso podcast. Que Deus te abençoe. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém.